Vamos com entrevista aqui em nosso programa Show da Cidade. Eu vou conversar com o cientista político e diretor executivo da ONG Stand With Us Brasil, André Last, para trazer informações sobre o ritmo recorde mundial de vacinação de Israel, né? A gente vai conversar sobre esse assunto aqui em nosso programa, trazer algumas informações também, curiosidades inclusive, para você ouvinte que nos acompanha. André Last, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Show da Cidade, Rádio Liberdade de Caruaru. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Prazer nosso falar com você. Como eu disse, né, o ritmo recorde aí mundial de vacinação de Israel tem chamado a atenção do mundo todo, né? O país que já iniciou a imunização contra a Covid-19 com a aplicação da primeira dose em mais de 20% da população. Como que tem sido, né, esse ritmo de vacinação por lá e de que forma que a ONG também vem acompanhando e trazendo essas informações para todos também, André? Bom, primeiramente, Israel é um país que tem uma população pequena e um sistema de saúde unificado, público, digitalizado, muito parecido com o sistema privado no Brasil de uma empresa específica, por exemplo. Então, o país consegue ter acesso a todo mundo, a cadastro de todo mundo, ao histórico médico de todo mundo, independentemente de qual das surcos. Existem 4, 5 empresas lá como se fossem empresas privadas públicas, a metade privada, metade público, e é muito mais fácil para um país pequeno do tamanho de Sergipe, né, com 9 milhões de pessoas, poder fazer esse sistema. Não quer dizer que os países europeus que tenham aquelas características de Israel estejam fazendo a mesma coisa. Israel realmente vacinou mais que a Áustria, que Portugal, que outros países europeus que são do mesmo tamanho. Isso se dá por 2 motivos. Primeiro, pelo sistema de saúde público realmente é muito avançado nesse sistema de controle digital. E existe uma questão de que o Exército e o Serviço Secreto e todos os ministérios de defesa e de segurança nacional do país foram acionados desde o começo da pandemia. Então, virou praticamente uma missão de vários ministérios combater a pandemia, e não só um problema do Ministério da Saúde, né? Isso se dá também pelo fato de, isso ainda vai sair à tona, mas provavelmente o Serviço Secreto israelense teve negociando durante a pandemia com países que possuíam máscaras e álcool gel e outros insumos para combater o coronavírus, de países com quais Israel não tem ou não tinha relações diplomáticas. Isso se dá pelo fato de isso são missões que o próprio Serviço Secreto é responsável, ou seria responsável em outros casos. Então, Israel, no final das contas, acabou saindo à frente por causa dessas características que a gente está colocando aqui. E aí também tem o fator de o primeiro-ministro de Israel ter colocado isso como um projeto pessoal dele. Quando um primeiro-ministro ou um presidente coloca como projeto pessoal dele resolver o problema da vacinação no seu país, isso vai acabar acontecendo. Então, juntando tudo isso, Israel já vacinou 20% da população. Perfeito. E quando você traz essas informações aqui, né, de que por lá eles colocaram, né, como missão, não só de apenas um ministério, mas de vários ministérios, combater a pandemia, a situação do sistema de saúde público bem avançado, né, com dados e informações bem precisas, como você colocou, da população, e o fato do primeiro-ministro ter colocado aí como projeto pessoal resolver essa situação da pandemia. Não tem como a gente não fazer essa comparação, né? Inclusive, nos últimos dias tem sido feita essa comparação com o nosso sistema, com a situação aqui do país. Então, só esses principais pontos que você coloca já dá para perceber que são bem diferentes do que aqui no nosso país, né, André?
na verdade, assim, o Brasil, ele é um exemplo de vacinação, especificamente de vacinação, né? Quando o Brasil quer e já quis vacinar em massa, ele vacina milhões e milhões de pessoas. É um dos melhores sistemas de vacinação, né? Que o SUS consegue promover. O Brasil é um país gigantesco, continental, com outras características bem diferentes de Israel. O que está acontecendo no Brasil, na minha opinião, eu não sou cientista político do Brasil, é uma crise política que está afetando a tomada de decisão. E aí o que acontece? Você tem também o sistema federativo, você tem os estados podem tomar as decisões, que é o que aconteceu no final das contas. São Paulo tomou as decisões de começar a vacinação em janeiro, e tem estados que não vão começar a vacinação em janeiro. Ainda assim, eu acho que se existisse um consenso de que a vacinação é algo tão importante quanto respirar um ar, que a gente respira todos os dias, não deveria existir nenhum tipo de discussão em relação a isso. Uhum. Agora, como o Brasil vai conseguir 100 milhões de doses, ou 150 milhões de doses, ou até mais, para começar a vacinação, é uma outra pergunta. E aí vai depender da ciência realmente, né? Israel, por exemplo, comprou vacinas da Moderna e da Pfizer, enquanto a sua própria vacina está sendo desenvolvida e aprovada, né? Mas já que existem vacinas prontas e boas e que têm demonstrado resultados satisfatórios nos testes, Israel já se adiantou e comprou essas vacinas. Essas vacinas estão sendo usadas em Israel para poder vacinar a população. As vacinas da Moderna e da Pfizer são as que estão sendo utilizadas. Exato. Em relação ao posicionamento das próprias autoridades por lá e das medidas, né, que foram adotadas e que ainda estão sendo adotadas no país, porque nós ainda estamos nesse processo, né, de pandemia, mesmo que a expectativa de lá é que eles retornem, né, já aí possam reabrir a economia já em meados de março. Mas quais medidas estão sendo adotadas? São as mesmas? Tem alguma medida que se diferencie das demais que são tomadas? As medidas relacionadas à economia... Ao combate. Primeiro ao combate à pandemia, depois você pode falar da economia também. Olha, Israel foi muito mais severo em relação a lockdown e a toda a questão da quarentena durante os meses a primeira quarentena que Israel impôs, né, o primeiro isolamento social de proibição foi muito severo. As pessoas não podiam sair de casa até 20 metros e existiam vários postos policiais nas ruas que impediam as pessoas, vários blitz nas ruas que impediam as pessoas de saírem de casa ou da cidade para pegar estradas. Então estava praticamente fechado, você não conseguia sair de carro, a não ser que você tinha um motivo, ou um trabalho crucial em algum lugar que tenha esse tipo de autorização, um hospital, um supermercado, ou realmente se você estivesse indo fazer compras, por exemplo, comprar comida, você está indo no supermercado. Mas tudo isso tem a ver com a forma como o país entendeu a gravidade do problema, né? Então, Israel sabia quantos leitos de UTI tem, quantos leitos de respiradores tem, e se esse número chegar a 80%, 70% de lotação, é um perigo nacional, porque as pessoas vão depois morrer a caminho do hospital ou na porta do hospital sem ter aonde serem ajudadas. Isso é visto como um problema de segurança nacional para Israel, não um problema de só saúde pública. Então, Israel aplicou 3 lockdowns. Então, é como se aqui no Brasil a gente teve um lockdown, né, mais longo, né, de as coisas fechadas, só que a gente podia sair de casa, a gente podia viajar de carro para outros lugares e tudo mais. Na Argentina já era mais difícil sair da província, as províncias estavam fechadas, né, não tinha como você mudar de província uma para outra, seriam os estados lá. Em Israel,
teve um lockdown que acabou em meados aí de maio, depois reabriu, Israel chegou até 10 infecções por dia, e depois voltou a crescer, agora está com 8 mil infecções por dia, que é um número muito alto, nunca chegou a esse número. Agora com a vacinação e com o lockdown, eles esperam que vai abaixar novamente, e que realmente voltar a subir vai ser mais, não vai ser tão alto, ou vai ser muito difícil subir por causa da vacinação. Uhum. Em relação, né, você já citou aí a questão do número de infectados atual, no caso por dia, quais os números no total até o momento, André, no que diz respeito à questão de infectados e de mortes no país também pela pandemia? Mortes em torno de 3.500, se não me falha a memória, ou entre 2 e 3.500 mais ou menos. E infectados, eu acredito que na casa de 2 milhões de pessoas infectadas. Uhum. Ou 1,5 milhão, mais ou menos, de israelenses infectados pela doença. Israel chegou a ter, no fim do primeiro lockdown, 240 mortes. E já era muita gente para o que o país entende como aceitável, né? Não existe mortes aceitáveis, e como Israel sempre combateu terrorismo e sempre tratou qualquer tipo de atentado como algo muito sério, mesmo que seja uma morte de um cidadão só, então 235 pessoas é muita gente. Agora foram 3.500, é mais do que morreu em todos os 4 ou 5 anos de intifada durante os anos 2000, somando todos os atentados suicidas. Então, é visto como um problema. Esse número é no total ou diário, André? Número de 3.500 mortos no total. Okay. Baixo, comparado Isso com eu perguntei países. Porque justamente a gente pergunta porque aqui no Brasil, né, quando a gente chegou no pico, foram 1.000 ou mais de 1.000 por dia, né? Sim. Não, lá foram 3.000 e poucas pessoas no total, sendo que isso é um número considerado baixo, se você for considerar o número, a mortalidade por infectados, né? Sim. Outro questionamento também, né, que inclusive ainda continua sendo feito aqui, no que diz respeito à questão da testagem. Como foi esse processo, como se deu esse processo aí? Eles testaram muito, né, a população, fizeram e ainda continuam fazendo muitos testes? Como que se deu esse processo? Olha, o começo o que a gente estava falando no começo, em relação a toda a parte do combate, foi visto como algo muito sério. Então, assim, testagens foram feitas, Israel, no começo da pandemia, quando começou a ter os insumos para testagem, Israel foi um dos primeiros países a testar em massa. E abriram postos de testagem que você passava de carro e tudo mais. Israel chegou a ser o primeiro país a mais testar no mundo proporcionalmente. Chegou uma época a ser mais do que a Coreia do Sul, que era um dos países que mais testava. E isso seguiu, né, até o momento do fim do primeiro lockdown, que o país já ganhou a experiência em testagem em massa. Depois que começou a voltar a subir o número de infectados, era por causa dos testes e por causa das pessoas que ficavam doentes, que voltou a testar, e voltou também o lockdown. Então os testes começaram logo no início, né? Em abril já existia uma forte campanha de testagens, que inclusive a população recebia mensagem no seu celular dizendo que ela esteve próximo a uma pessoa que foi infectada e que ela deveria se testar. Então Israel utilizou não somente uma testagem em massa, como inteligência artificial para poder, inteligência artificial e até outras tecnologias para poder saber aonde está a população que pode estar infectada. Interessante, né? Bom, em relação ao plano de vacinação de lá, funciona da mesma forma que aqui no nosso país, que a gente tem
grupos prioritários, né, e que mais ou menos Sim. nas campanhas de vacinação a gente já sabe quais serão aqueles grupos que vão ser prioritários para essa questão da Covid por lá. Também funciona dessa forma, André? Sim, começou com as pessoas idosas que moravam em asilos. Essa população terminou depois de uma semana, acredito eu, até um pouco menos. E depois foi para pessoas acima de 60 anos que trabalham no sistema público de saúde e em outros locais cruciais. E agora começou a campanha de menos de 55, menos de 50, mas existem locais que, como as cidades são pequenas, os lugares são pequenos e o sistema de saúde está dividido nessas 4 mega empresas públicas privadas, né, o que a gente chama de centros médicos. Qualquer pessoa que chega lá pode ser vacinado. Então, eu já tive informações de pessoas de 19 anos, de 20 anos, brasileiros, inclusive, que moram lá, que já foram vacinados. Uhum, perfeito. Bom, quando a gente fala na questão dos gargalos, né, que esses países que já deram início à vacinação, eles estão enfrentando, já tem como observar quais são os principais gargalos e de que forma o Brasil pode aprender, né, com esses países que já deram início a essa campanha de vacinação, André? Olha, a primeira coisa é não haver uma crise política no país e brigas Esse é o principal, entre governantes, né? Como se isso fosse uma questão de opinião, tá? Enquanto isso existir, nada vai andar, porque você precisa de uma série de autorizações. Segunda coisa é você ter um sistema de saúde que está aí, que vai autorizar e que vai permitir, que está alinhado ao governo, né? Que está alinhado às necessidades do governo. Não adianta também essas autoridades sanitárias fazerem vista grossa ou não fazerem vista grossa em relação a uma necessidade emergencial, né? Então, assim, eu acho que tudo tem a ver com o primeiro gargalo é a política. Se a política não é um problema, o resto são coisas técnicas que dá facilmente para qualquer país como o Brasil colocar em prática, né? Vamos colocar assim. Então a política deveria ser evitada em momentos como esse, na minha opinião. Uhum. Inclusive, quando você cita, né, que o nosso país já é um exemplo aí, inclusive um dos melhores sistemas de vacinação, né? Com certeza. Então, quando se não houvesse essa interferência e toda essa disputa política, eu tenho certeza que já estaríamos aí muito à frente também. Bom, André, você é cientista político e diretor executivo da ONG Stand With Brasil, né? A gente falou aqui sobre todo o processo de vacinação lá em Israel e agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a ONG, né? Trouxesse mais informações também para os nossos ouvintes. Pois não, a Stand With Us é uma ONG que foi criada nos Estados Unidos. Na verdade, quando a gente fala ONG no Brasil, as pessoas imaginam que a gente doa coisas, né? Na verdade, o que nós fazemos como instituição sem fins lucrativos, né, uma organização da sociedade civil, a gente, na verdade, foi criado para poder ajudar a população brasileira a entender mais a respeito da história contemporânea do Estado de Israel e do Oriente Médio, visto que não tem muitos locais no Brasil para se estudar a respeito disso, e aonde existem, às vezes, um pouco de informações, essas informações, em muitos lugares, não em todos, tem um viés político, porque foi já trazido o tema Israel foi transformado em algo político de esquerda e direita, de conservadores ou liberais, ou conservadores e progressistas e por aí vai. E como Israel é tudo isso, né? Israel é um país liberal, Israel é um país progressista, Israel tem locais conservadores, tem locais de direita, tem pessoas de esquerda, etc. e tal, a gente quer, na verdade, a gente tem o intuito de tentar desmistificar e tentar fazer com que não vire um discurso monolítico. A esquerda acha que Israel é isso e a direita acha que Israel é aquilo. E enquanto que um odeia, o outro ama. E na verdade não deveria ser assim, né? Porque isso causa antissemitismo no final das contas, né?
por ser o único Estado judeu do mundo. Então a ideia da Stand With Us é educar a respeito do país, é tentar elevar a qualidade da discussão, da parte acadêmica, eventualmente ajudar a mídia brasileira, humildemente, a entender mais a respeito de coisas relacionadas ao país. A gente tem acesso à língua local, aos jornais locais, a gente tem um conselho acadêmico que é especialista na história do país, reunida na instituição, e a gente o nosso trabalho está baseado em educação, aulas em universidades, escolas para professores, para alunos, cursos de extensão, cursos abertos ao público geral. Agora, nesse ano de pandemia, foi pelo Zoom, entrevistas com autoridades israelenses, diplomatas, pessoas ligadas à sociedade civil lá, governantes, autores, traduções de livros. A gente tem um departamento político que faz uma assessoria para ajudar políticos a conhecerem mais a respeito de Israel, de todos os campos políticos, todas as linhas políticas brasileiras, para que a gente possa fazer com que esse tema não seja um tema de divisão, seja um tema de união. Israel tem muita coisa em comum ao Brasil, é uma democracia como o Brasil também é, e não deveria existir Israel não deveria ser uma agenda de disputa política no Brasil. Perfeito. Em relação atualmente são quantos países, né, que possuem escritórios da ONG? A Stand With Us foi fundada nos Estados Unidos em 2001, tem alguns escritórios no território americano, devido ao tamanho também dos Estados Unidos. Tem um escritório no Canadá, na Inglaterra também tem um, e em Israel também tem um em Jerusalém. Existem atividades da Stand With Us em vários outros países, na África do Sul, na Holanda, na Rússia, na França, na Argentina, no México, mas escritórios físicos realmente de forma organizada, onde há um trabalho organizado com orçamento para ser feito e executado, foram esses países que eu falei: Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Israel e Brasil. Muito bem. Para o ouvinte que está acompanhando o nosso programa, né, a entrevista de hoje, que quiser mais informações sobre Israel, quiser buscar mais educação, né, através dessas informações e do conteúdo que vocês passam, como que eles podem fazer? Eu sugiro eles seguirem as mídias sociais da Stand With Us, né, Stand With Us, seria Fique Conosco, né, em inglês. Se vocês puderem colocar depois até de alguma forma para eles poderem Stand With Us Brasil, porque tem várias mídias da Stand With Us, né? Tem Stand With Us Árabe, Stand With Us Rússia, Stand With Us Estados Unidos, Stand With Us UK, mas Stand With Us Brasil. E se vocês quiserem acompanhar mais análises também, vocês podem seguir a minha página também, André Laist, L-A-J-S-T. É um sobrenome complicado, tem uma vogal só, mas é isso mesmo, tá certo. Tanto nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, como no Twitter também. Então o Stand With Us não está no Twitter, mas Stand With Us Brasil não está no Twitter, Stand With Us Internacional está no Twitter. Então vocês podem acompanhar também a Stand With Us Internacional em inglês no Twitter, ou a Stand With Us, e também, né, porque não, e também a Stand With Us Brasil no Facebook e no Instagram, e a minha página pessoal, que também eu publico a respeito de Israel praticamente todos os dias, nas minhas mídias sociais. Perfeito. André Laist, cientista político e diretor executivo da ONG Stand With Us Brasil, muito obrigada por sua participação conosco, pelas informações, por dividir um pouquinho mais nesses conhecimentos tão importantes para que a gente possa entender um pouco da realidade do país, né, que está num ritmo aí recorde de vacinação lá em Israel. Obrigada, André. Um forte abraço, bom trabalho e até a próxima oportunidade. Obrigado pelo convite, eu que agradeço e espero que vocês estejam aí bastante seguros e saudáveis. Muito obrigada, forte abraço.